Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado em My Hero Academia, Comércio Multiversal. Parte 9. Capítulo 72. Bob, o policial, encarou os dois caras causando tumulto por perto, usando sua habilidade tipo laser e transformando seus corpos em metal para causar dano público, assustando os bons cidadãos que estavam fazendo seus trabalhos. Bob geralmente pegaria sua arma e gritaria algo sem sentido sobre como ele atiraria neles se eles não parassem. Na maioria dos casos, os caras usariam suas individualidades para atirar nele primeiro, e em muitos casos, o tiro não funcionaria, como no caso do cara de metal. A polícia teria que esperar pelos heróis para vir e lidar com eles. Como um cara sem individualidade, ele tinha ficado frustrado a maior parte de sua vida, sendo menosprezado e até sofrendo bullying. Ele tinha se juntado à polícia para lutar, mas as probabilidades nunca estiveram a seu favor. Pela primeira vez em sua vida, ele tinha o poder de revidar. Bob e alguns outros policiais deram um grande salto nos vilões, movendo-se a uma velocidade que excedia o pico da habilidade humana. Eles cercaram os dois e os imobilizaram. Bob sorriu, olhando para seu corpo. A injeção de super-homem que ele havia tomado provou ser útil, aumentando sua velocidade e poder para exceder a maioria das individualidades inúteis que as pessoas tinham por perto. Valeu totalmente a pena assinar um contrato para trabalhar para a polícia por mais 15 anos. Com essas injeções invadindo o mercado, a taxa de criminalidade cairia drasticamente. Isto é, contanto que algum político corrupto não venda algumas das injeções extras no mercado negro. Cara, é bom poder vencê-los, riu seu colega policial número 1. Sim, eu nem precisei de ajuda para algemar o cara de metal, acrescentou o policial número 2. Se você já pensou nisso, os policiais eram superiores à maioria dos vilões que tinham obtido poder desde o nascimento, dado o treinamento deles. A maioria dos crimes era causada por pessoas confiando em suas individualidades e não tinham nenhuma experiência real de batalha. É isso que dava aos heróis uma vantagem na maioria das vezes. Rin estava em seu escritório, pernas na mesa, olhando para a tela. As ações de sua empresa estavam subindo. Os telefones de muitos departamentos, países estrangeiros, estavam tocando sem parar. Depois que as primeiras 100 injeções de Superman foram distribuídas aos policiais e bombeiros, as demandas dispararam. Esses países, especialmente os países de terceiro mundo de petróleo, estavam oferecendo bilhões e bilhões para obter algumas injeções. E isso não excluía os países ricos também. Ela sorriu, pensando que quem a elogiaria. Ela sabia que não é normal ser obcecado por alguém. Mas para ela, ele era alguém que deu sentido à vida dela. Ver o sorriso dele a fazia feliz, ver a testa franzida dele a deixava preocupada. E ouvi-lo repreendê-la a fazia chorar. Está no instinto dela. E por tanto tempo, ela estava feliz. Não era esse o propósito da vida, a coisa que os personagens de drama procuram na TV e nunca encontram? Não é ruim estar viva, mas parece solitário. Ela exalou em frustração. Talvez se eu for para casa agora eu consiga entregar a notícia a ele. A única coisa que ela lamentava era não ver o novo futuro, a reação dele às boas notícias. Sinto falta do papai, ela bateu os lábios. Sentindo-se entediada, ela pegou o telefone e abriu algum aplicativo para assistir a um drama. O drama era sobre uma história de amor entre uma garota clone de coração frio e um jovem mestre de uma família rica. Rin observou como o protagonista masculino virou a cabeça para longe de encarar a protagonista feminina, pensando que seria errado olhar para ela assim e usá-la. Não, não é errado. Ela gosta de você, seu idiota, ela comentou, lágrimas enchendo seus olhos. E então a protagonista feminina olhou para ele de volta. Rin cerrou os dentes. Diga a ele como você se sente. Ela não sabia por quê, mas estava viciada neste drama barato com 3 estrelas de classificação. Eu estava na mansão, à noite, sentado no sofá no quintal. Já que era grande e tinha um sabor natural com todas as árvores e grama ao redor, parecia um bom lugar para relaxar. Ou comemorar eu ter conseguido minha primeira licença de herói. Eu tinha convidado Nejire para vir. Mas como era noite e tarde, a mãe dela não a deixou sair. Parecia que eu teria que usar a lei e me casar com ela. Tenho certeza de que não serei rejeitado se eu comprar uma mansão para a mãe e o pai dela. Agora, em outro pensamento, eu não era mais apenas um cara de aparência média. Uau, eu cresci tanto no espaço de um ano. All Might abriu outra lata de cerveja e começou a beber. Você tem que aproveitar a vida às vezes, ele disse, engolindo toda a bebida de uma só vez. Deve ter sido difícil viver sem estômago por muito tempo. Eu perguntei. Não me lembre. Eu costumava mastigar minha comida centenas. Não, milhares de vezes. Beber álcool teria sido letal para mim, e teria piorado minha saúde, ele resmungou, antes de sorrir amplamente. Conhecer você e Eri parece um sonho. Aquela garotinha, me ajudando como um anjo. Sim, eu respondi, abrindo uma lata de cerveja, quebrando minha palavra para All Might sobre não beber álcool. Bem, um pequeno gole não fará mal. Mas ele parecia estar imerso em sua bebida para não apontar isso. Muito em breve, outra mulher entrou. Rin veio e se sentou ao meu lado. Fazendo uma celebração sem mim já? Ela fez uma careta. Trabalhamos tanto para chegar a este ponto, e você está me afastando? Eu interrompi o mal-entendido dela com um tapinha nas costas. Não é uma celebração sobre o projeto. Eu acabei de pegar minha licença de herói, eu a assegurei. Desde que assistiu ao drama para aprender sobre como as pessoas agem, ela se tornou dramática. Oh, então é por isso. Ela sorriu enquanto pegava uma lata de cerveja antes de beber. Ela parecia genuinamente feliz por mim. De alguma forma, eu gostei de ter essa atmosfera. Isso me fazia sentir que eu tinha um lar para voltar no final do dia. All Might olhou para Rin. Ele então coçou os olhos. Esta cerveja é boa. Eu já estou vendo Night Eye. Ah, qual é?
Night-Eye não é tão encorpado quanto ela, eu disse, abraçando Rin. Eu tinha diminuído o metabolismo dela geneticamente de propósito. Embora um pouco mais baixa que Night-Eye, ela tinha uma vantagem sobre ele no departamento de peso. Não, eu quis dizer como a irmã dele. A cor do cabelo e a cor dos olhos. Certamente há uma ligeira diferença, já que o rosto dela é feminino e não todo ossudo, All Might disse. Se eu não soubesse que ele era uma criança solitária, eu teria pensado que ela é irmã dele. Mal sabia All Might, ela era biologicamente a irmã de Night-Eye. Ah, qual é? Rin levantou uma sobrancelha e apontou para si mesma. Eu sou bonita. Eu tenho quase certeza de que ele pensaria o mesmo. All Might sorriu. Pausa. Esta é minha afilhada. Não se atreva a provocá-la. Yanaji voltou à sua bebida. A propósito, como está o produto? Eu perguntei a Rin, mudando minha pose deitando no sofá. Minha cabeça naturalmente pousou nas coxas fartas de Rin. Elas eram boas. Rin colocou a mão na minha testa e irradiou. Estamos fazendo história. O preço de demanda é de cerca de 10 milhões de dólares, e ainda está aumentando para candidatos militares. Embora a maior parte do mundo estivesse em paz, as nações sabiam que a força militar era absoluta. Ninguém sabia quando o mundo iria mudar, e comprar armas era necessário para manter a paz. Permanecer fraco apenas provocaria os mais fortes a causar problemas. Boa garota, eu elogiei. Ela sorriu, fazendo contato visual comigo. Ah, droga. Ela está vendo meu futuro agora, não está? Por favor, apenas me diga, ela insistiu, não parecendo estar feliz com meu elogio. Dizer o quê? Você viu a coisa toda, eu disse. Ela viu o futuro, então não havia por que dizer a ela o que eu estava prestes a fazer. A única coisa que eu vi foi você me dizendo que eu já sabia. Ela fez beicinho. É muito frustrante. Contanto que ela não mencionasse as palavras futuro e tal, estávamos bem para conversar assim. Bem, se você está insistindo. Eu estou pensando em abrir o projeto para clonar individualidades, eu disse, sem me importar que All Might estivesse ouvindo isso. Não é grande coisa. Mas se nós clonarmos individualidades de cura e as dessemos a pessoas sem individualidade, os hospitais teriam menos fardo. Em tempos em que os vilões estão ativos, curar pessoas deve ser o objetivo. Garoto Kinshiro, All Might fungou como se estivesse soluçando. Pensei que você era apenas um homem ganhando a vida honestamente. Mas você está ajudando mais pessoas com suas invenções. Ele estava soluçando? Droga, não beber por muito tempo pode fazer isso com um homem. Não é minha invenção, eu respondi a ele. Eu apenas tive a sorte de ter uma boa equipe. Entendo. Mas você merece o crédito por ser o líder que fez isso acontecer, ele sorriu. Mas por favor, mantenha o que você ouviu em segredo, eu pedi a ele por este favor. Claro, All Might respondeu, terminando a última lata. Se eu contasse o quanto ele bebeu, seriam cerca de 100 latas. Eu tive que admitir. Aquele homem era uma fera quando se tratava de beber. Bem, ele era uma fera em todos os aspectos. De qualquer forma, foi bom tomar uma bebida com você, mas as pessoas ainda precisam de mim. Depois de dizer isso, eu me agachei e pulei, deixando uma rachadura profunda no chão. Surpreendentemente, eu não me senti chateado com o custo do reparo. Falando em reparos, lembrei-me de ter dado DNA de overall a Orochimaru. Eu deveria verificar como ele está e ver como as coisas tinham corrido. Talvez eu pudesse começar a usar alguns dos 10 pedidos que eu tinha dele. Eu precisava da individualidade de Aizawa e também a de Kai. Mas vamos verificá-lo primeiro. Fechei os olhos, ativando o sistema, e aproveitando o travesseiro de colo. O pedido de bate-papo foi enviado. O pedido de bate-papo foi aceito. Capítulo 73. E aí, velhote? Eu digitei no chat assim que Orochimaru apareceu. Que bom te ver ainda vivo. Estou mais do que vivo. Ele respondeu, parecendo mais feliz do que da última vez que o deixei. Ele estava cheio de desespero. Pensei que você tinha morrido. Você venceu? Eu perguntei, curioso sobre o resultado do universo alternativo depois que Orochimaru havia ofendido um celestial em seu mundo. E ainda não lutamos. Ou eles estavam ameaçando ou eles tinham esquecido de mim. Mas caso eles venham, eles encontrarão uma agradável surpresa esperando por eles, ele disse confiantemente. Então eles apenas se envolveram em discussão, mas foi tudo latido e nenhuma mordida. Bem, esse não poderia ser o caso. Se eu fosse imortal, eu não sentiria a necessidade de me apressar e matar alguém. Haveria tempo infinito nas minhas mãos. Falando em imortalidade, se eu conseguisse recursos de cultivação do reino imortal, eu ascenderia de nível fácil e rapidamente. Mas para fazer isso, eu precisava vender uma variedade de coisas e alcançar muitas coisas. A única maneira de fazer isso era começar a vender individualidades clonadas. E que pena para eles, eu digitei mentalmente. É então. Diga que veio. Meu tempo é precioso, Orochimaru disse, parecendo estar com pressa. Antes de checar ele, eu havia rolado pelo mercado e descoberto que ele estava agora vendendo linhagens. A linhagem Uchiha, que antes era rara, estava sendo vendida. Foi assim que eu soube que ele estava bem. Mas eu tinha que checar por precaução. Ele era meu precioso gerador de renda passiva. Voltando à sua velha atitude, eu suspirei. Ah, cuidado com o que fala, garoto. Ele respondeu. Assim é mais a sua cara, eu digitei, sorrindo. E agora, você se lembra do nosso contrato? Em nosso contrato, havia 3 coisas. Primeiro, ele não pode clonar minha individualidade ou vendê-la, ou vender qualquer variação dela. Quebrar essa regra poderia fazer sua conta ser banida do comércio multiverso. Essa foi a condição que eu estabeleci. A segunda condição, eu havia esquecido. Qual era mesmo? Aquela cerveja certamente tinham abalado minhas memórias. Certo, certo. Era sobre o conhecimento de clonagem de individualidade. Que bobagem da minha parte. Eu acho que não lembro das coisas que consegui, mas nunca esqueço das coisas que ainda tinha para conseguir. A terceira condição era que ele tinha que cumprir 10 pedidos com seu novo poder. Eu sei. 10 pedidos.
Diga-os, ele respondeu desinteressadamente. Ele não parecia estar ofendido de forma alguma. Eu preciso que você me consiga algumas coisas. Mas antes de começar, seria bom se eu pedisse uma linhagem? Eu perguntei. Eu posso fazê-las agora, ele respondeu. Com seu conhecimento no mundo ninja, aposto que ele sabia sobre todo o bom DNA. Ok. Primeiro, me faça uma individualidade clonada da amostra de cabelo que eu vou te enviar, eu declarei antes de enviar a ele o cabelo de Eraserhead. Eu sabia que ter muitas individualidades encurtava a expectativa de vida, e ter muitas delas faria mais mal do que bem. Mas eu sou um cultivador, então eu deveria ter uma expectativa de vida extra que poderia compensar isso. Ter a individualidade de Eraserhead parecia necessário para ser minha individualidade principal. O que ela faz? Ele perguntou curiosamente. Ela desativa individualidades olhando para os donos. Não tem uso para você, a menos que você consiga modificá-la para desativar outra coisa. Eu preciso dela para mim. Não, eu tenho o poder de desativar alguns jutsus olhando para o usuário e conhecendo-os. Mas você parece precisar derrotar alguém todo-poderoso. Você não tem ideia de como está certo. Eu sorri. Eu estou sempre certo. Meu sorriso desapareceu. Agora ele estava ficando arrogante. Eu adicionei. Quanto ao segundo pedido, eu preciso que você me clone a individualidade de modificação que eu te enviei. Espero que você não comece uma competição. Ele perguntou. Quanto à segunda individualidade que eu tinha em mente era a individualidade de Kai. Com essa individualidade, eu poderia usar o conhecimento de clonagem de individualidade de Orochimaru e pesquisa moderna para encontrar uma maneira de fazer individualidades com um simples toque. Além disso, tinha implicações massivas em batalhas. E eu preciso que você me dê mais duas coisas. Mangekyou Sharingan e uma linhagem Uzumaki. Se eu conseguisse os olhos de Madara, então eu poderia ser capaz de usar o Mangekyou Sharingan sem ter que passar por uma crise de vida ou assistir meus entes queridos morrerem na minha frente. Eu posso precisar de treinamento como Kakashi fez, sem ter que lembrar das coisas ruins. Quanto à linhagem Uzumaki, isso me abençoaria com mais estamina e força vital, especialmente quando se tratava de chakra. A especialidade deles eram clones das sombras. Com a linhagem deles, eu poderia usar mais clones das sombras no treinamento e ter mais resistência natural, que poderia ser cultivada. E lembre-se, usar clones das sombras com chakra é diferente quando você inclui suas outras energias na equação. Claro, usar mais clones das sombras significava que eu estaria usando mais recursos e dinheiro para ascender ao mesmo nível, mas isso afetaria positivamente a velocidade de cultivação sem prejudicar minha fundação. Você sabe sobre os Uzumaki? Orochimaru perguntou, parecendo estar divertido. Eu sei sobre sua triste história, eu respondi. Pode parecer sarcasmo, mas eu sei disso. Ele disse sem emoção. É só isso? Sim, eu respondi. Nós então concluímos nossas trocas. As notificações do sistema ecoaram. Troca completa. Você ainda tem 6 pedidos. Depois de me despedir, abri meus olhos para ver um par de seios de tamanho modesto no meu rosto. Rin havia adormecido enquanto eu estava negociando. Eu me afastei, a carreguei e a levei para o quarto. Ela deve ter estado trabalhando diligentemente sem parar. Eu a coloquei na cama e a cobri com um cobertor antes de sair. Eu então abri o sistema. Eu ainda tinha alguns itens não consumidos. Eu estava hesitando em tomá-los, já que isso machucaria meu cérebro, e eu não gostava de passar o dia de mau humor. Mas já que eu estava prestes a dormir de qualquer maneira, eu não vi nenhum mal nisso. Conhecimento de clonagem por Orochimaru consumido. Linhagem Uzumaki consumida. É individualidade overall consumida. É individualidade de Erasuri consumida. Devido ao conflito de individualidades, a expectativa de vida do hospedeiro foi reduzida em 20%. Ecoou a notificação do sistema no meu ouvido. Eu cocei minha bochecha e fui para o chat nível 1, fazendo uma pergunta sobre a expectativa de vida média de cultivadores do Reino Celestial. A maioria disse que se eles fossem abençoados para não serem mortos, viveriam por até 200 anos. Ao alcançar o Reino do Vazio, sua expectativa de vida seria de cerca de 500 anos. Então isso me deixa com 160 anos. Eu balancei a cabeça. A expectativa de vida nos mundos com os quais estou lidando era uma piada. Eu poderia estendê-la gastando algumas dezenas de milhares de moedas por outros meios além da cultivação. O problema real no qual eu deveria focar era como implantar o Mangekyou Sharingan nos meus olhos. Não é como se eu pudesse arrancar meus olhos e substituí-los. Meus olhos têm uma conexão profunda com o cérebro, e meu mundo tinha algumas leis físicas para respeitar. Embora fossem ligeiramente diferentes do meu mundo anterior, elas controlavam o universo. Ou eu poderia dominar a individualidade overall e fazê-la se fundir com meu olho. Isso seria como 2 Sharingan empilhados, e uma vez que eu despertar o meu, Deus me livre, eu teria o eterno. Depois que eu organizei meus pensamentos, eu suspirei de aborrecimento. Pensei na minha expectativa de vida danificada, 160 anos malditos. Só aumentaria com o tempo. Devo viver apenas para ver todos ao meu redor envelhecerem e morrerem? Só de pensar que Nejire morreria e eu acabaria como um velho pervertido não me agradava. Talvez. Cultivação dupla. Quer dizer, se você tiver alguém em um nível superior para se associar, seu nível de cultivação aumentará drasticamente melhor. Eu sou rico nessa energia Yang, então isso poderia ajudá-la. Por outro lado, eu seria sugado até secar. É uma situação vantajosa. E eu não quero que ela se torne uma refém caso os vilões descubram sobre ela. Tê-la morando na minha casa será melhor para a segurança dela. Eu posso protegê-la dessa forma. Capítulo 74. Shigaraki olhou para seu mestre, All for One, respirando através de sua máscara de oxigênio. Após seu fracasso em derrubar All Might, ele não sabia como encará-lo. Shigaraki Tomura tinha até sido capturado pelos heróis. Até Kurogiri foi derrubado por All Might. A última operação foi um fracasso total.
Eu sinto muito por isso, Tomura proferiu. O som de respiração fraca buscando o ar ecoou da máscara de oxigênio. Está tudo bem, Tomura. Você não é onisciente, All For One garantiu. Ao contrário das expectativas de Tomura, seu mestre parecia estar mais divertido. Ele até demonstrou mais interesse naquele cara, Kinshiro. Tomura estaria mentindo ao dizer que não tinha interesse nele. Aquele cara. Eles haviam planejado derrubá-lo separadamente e até prepararam 3 gnomos relativamente fracos especificamente feitos para ele. Mas ele não apenas matou os gnomus, ele prendeu os vilões associados em uma gaiola de fogo. Ele então voou para o local onde fizemos o treinamento de resgate de sua casa em velocidade incrível. Ele havia salvado a garota de cabelo branco confundindo a mente daquele que a segurava como refém. E no meio da luta deles, ele mostrou poder suficiente para enfrentar o Nomu e detê-lo. Ele até trocou as aparências deles, forçando Shigaraki a matar o Nomu. Foi sorte dele que o Nomu não tinha inteligência, ou então Tomura teria morrido. Nosso espião diz que ele conseguiu derrubar a classe inteira sozinho sem usar suas habilidades em uma luta de treinamento, disse All For One com uma pitada de diversão na voz. É isso mesmo. Eles tinham um espião para relatar cada movimento da turma 1A. O objetivo dele é encontrar uma abertura para derrubar All Might e relatar os movimentos e cronograma da 1A. O que devemos fazer agora, mestre? Tomura perguntou, as mãos cerradas firmemente em punhos. Ele estava irritado, bravo com a humilhação que havia enfrentado no local onde fizemos o treinamento de resgate. Até agora ele não conseguia acreditar como um estudante no 2º ano os havia humilhado tanto. Mas a questão era que aquele estudante era algo em que All For One havia posto os olhos. Assim que eles conseguissem a individualidade dele, Tomura prometeu a si mesmo que iria pagá-lo de volta. Ele iria humilhá-lo, desintegrá-lo lenta e dolorosamente que ele desejaria a morte. Vamos acelerar nosso plano. Vamos atacar a equipe de heróis Pussycats e pegar a Hagol, disse All For One. Hagol tinha uma individualidade perfeita que poderia ajudar All For One a se mover sem a necessidade de seus olhos. Ele poderia lutar novamente. Com isso ele poderia ter uma chance de lutar de volta. Depois disso eu vou te passar minha individualidade, acrescentou All For One. Mas mestre, Tomura tinha um toque de preocupação na voz. Se seu mestre passasse a individualidade dele, significava que seu tempo era limitado e que ele estava com medo de que os heróis o derrubassem. Significava que ele estava se preparando para passar o bastão para ele. Não se preocupe. Eu tenho uma cópia dela, sorriu All For One. Você precisa ser paciente se quiser caçar os heróis. Você precisa fazer um bom plano. Por enquanto, siga-me. Como você diz, mestre, Tomura disse, antes de caminhar até a porta e abri-la. Ele colocou as mãos nos bolsos e desceu a rua. Ele sempre acreditou que seu mestre e seus planos eram absolutos. Mas Tomura acreditava que ele poderia fazer melhor, e que ele poderia derrubar Kinshiro sozinho. Este último só conseguiu vencer porque tinha um trunfo. Como vencer alguém inteligente? Fácil. Seja mais inteligente do que eles. O cara espertinho deve estar acreditando que é tão poderoso e imune à derrota. Há um ditado, o mar afoga o nadador, e a estrada derruba o motorista. Quanto melhor você é, mais arrogante você fica, e mais erros você comete. Os erros dos especialistas eram mais mortais em comparação com os erros dos amadores. Agora, vamos ver que abertura você vai mostrar, Kinshiro. Então, você está dizendo que o ataque que você mencionou naquele dia não foi o que aconteceu no local onde fizemos o treinamento de resgate? Mas ainda há outro ataque, liderado por uma pessoa diferente. E eles atrasaram o plano agora que o futuro mudou. Eu perguntei a Rin, confirmando o que eu tinha acabado de ouvir. O ataque que ela havia mencionado era algo que ela me disse nos primeiros dias dela. Mas depois que eu lidei com isso da minha maneira, o futuro mudou. Afinal, eu havia me tornado mais forte do que aquele que Rin havia visto naquela visão. Apenas por me dizer que eu seria atacado pelos vilões, ela me fez mais forte. Ela sorriu e provocou. Você nunca quis spoilers, e por isso eu não te dei spoiler. Atualmente estávamos em nossa mansão. Eu estava no quarto dela. Era meio-dia depois de um longo dia de aula, e estávamos tendo uma pequena conversa. Mas ao me contar o futuro, ele mudou. Então, me conte o novo. Eu estreitei a sobrancelha e estalalei a língua. Agora, ela estava irritando meus nervos. Eu já te contei o suficiente, no entanto. Ela disse desinteressadamente. Ela desenvolveu consciência suficiente para saber o que me dizer e quando me dizer sem me dar grandes spoilers na minha vida. Eu esfreguei minha têmpora. Eu ponderei sobre o que eu deveria fazer. Eu perguntei, de acordo com você. Ainda mais um ataque, liderado por um homem pálido que pode desintegrar tudo. Então, o que vai acontecer? O rosto dela irradiou um sorriso. Não vou te contar. Ela com certeza ficou afetada por todos aqueles dramas que ela estava assistindo. Que tal eu jogar o jogo dela em vez disso? Você está me provocando. Ou, eu fingi um soluço enquanto cobria meu olho. Minha filha me odeia. Eu falei como um papai. Não é isso. É que se eu te contasse agora, você tomaria atitude cedo, e o futuro seria incontrolável. E não estaremos prontos a tempo. Ela correu e me deu um abraço. Não chore. É como você me ensinou no mercado. Se colocarmos muito dinheiro cedo, alertaríamos outros investidores e eles poderiam mudar a decisão deles. É sobre o tempo. Eu não estou chorando de verdade. Eu respondi sem muitas emoções na minha voz. Quem? Ela fez biquinho, parecendo perceber que tinha sido enganada. Embora ela estivesse crescida, ela tinha menos de 1 ano de idade. Ela ainda tinha que ganhar experiência de vida. De qualquer forma, voltando a Tomura e outros vilões. Eu não estava preocupado com eles. Com a individualidade de Aizawa em mim, eu poderia tornar qualquer um com uma individualidade sem individualidade contanto que eu não piscasse. Se Shigaraki estava planejando me atacar na minha casa, então eu receberia de bom grado. Na verdade, era uma chance muito boa de interrogá-lo e ver suas memórias.
Eu queria saber a localização de All for One. Eu posso ser de alguma forma uma pessoa que hesita em matar, mas All for One e Nomus eram uma exceção à lista. Além disso, eu precisava da individualidade de All for One. Ele era a chave para a mina de ouro que eu precisava. Ter muitas individualidades poderia prejudicar a si mesmo, mas com All for One, não é o caso. Ainda assim, de acordo com esta linha de eventos, eu deveria pelo menos fortalecer Nejire. A individualidade dela ficará mais forte se for cultivada do zero. Eu olhei para minha mão. Ontem, quando eu consegui as individualidades, tentei treiná-las. Eu descobri que estava um pouco melhor do que a Isava e Overall. Normalmente deveria ser muito mais forte. Mas eu imaginei que precisava cultivar as células da individualidade no meu corpo. A coisa boa era que eu não precisava ascender a um novo nível. Eu poderia apenas recultivar os níveis antigos, o que aconteceria rapidamente graças aos meus clones das sombras. Claro, eu poderia estender as limitações que essas individualidades tinham, já que eu tinha um corpo forte que poderia lidar com a exaustão. Mas fortalecer a individualidade em si era uma história diferente. Além disso, eu poderia tentar um tiro de super-homem em mim mesmo. Isso não aumentará minha força, já que estou além disso. Mas deve afetar minhas células de individualidade não treinadas. De repente, cerca de 5 clones da sombra surgiram, e a experiência deles invadiu minha memória muscular. Eu olhei para minha mão. A individualidade que eu estava treinando era a individualidade de Overall. O que você está pensando em fazer? Rin perguntou. Você não sabe a resposta? Eu perguntei, divertido. Ela encolheu os ombros. Você desativou minha individualidade. Certo. Eu tinha testado a individualidade de Aizawa nela, e eu não tinha piscado desde então. Dado o meu nível de cultivação, eu poderia não piscar por alguns dias, e eu ainda estaria bem. Mas eu ainda estou piscando por hábito às vezes. Provocar a garota que agia como se soubesse de tudo era divertido com certeza, especialmente depois que ela havia me provocado. Estou pensando em te dar uma madrasta. Eu disse enquanto me levantava, colocando a mão na cadeira. O que? Ela saltou para trás, quase caindo da cadeira, mas você ainda é jovem. Eu me concentrei na minha cadeira. Com um simples toque, eu podia sentir os componentes da cadeira. Era como um sexto sentido que era difícil de explicar. Eu então liberei minha individualidade. A cadeira mudou de forma, transformando-se em uma estátua de Nejire. O que você acha? Eu disse, piscando, liberando a individualidade de Rin. Ela se levantou ao meu lado e olhou para a estátua. Você pode fazer uma para mim? Claro. Qualquer coisa para minha filhinha. Eu então a modifiquei, transformando-a em Rin. O que você acha? Eu pedi a opinião honesta dela sobre minhas habilidades. Eu não sei. Eu sou mais bonita pessoalmente, ela disse desinteressadamente e estalou a língua. Há espaço para melhoria. Eu balancei a cabeça e decidi focar no que era importante. Rin, vigie minha família. Antes que Shigaraki faça um movimento dentro de 24 horas, me diga os spoilers. Ai, quem? Ela disse, fazendo uma saudação militar. Capítulo 75. Eu estava na cantina, almoçando com Nejire após um longo dia de aula. A propósito, eu interrompi seus pensamentos. Ela pousou a colher e olhou para mim com seus olhos azuis. Sim? Aquele rosto fofo. Eu não queria que ela se estressasse com alguns vilões bobos brincando nas sombras. Embora agora não fosse o momento perfeito, eu tinha que agir. Você quer casar comigo? Eu perguntei. Ela bateu o punho no peito repetidamente, ajudando a engolir o que quer que estivesse comendo. Eu pensei que você não falaria sobre isso até nos formarmos. Ela perguntou, olhos arregalados. Então, uma pequena carranca tomou conta de seu rosto, o ar enchendo suas bochechas. Você não está brincando, está? Não, eu garanti. Estamos juntos há mais de 1 ano, e eu quero acordar com você todas as manhãs. Ela se inclinou, o rosto se aproximando do meu, e ela sussurrou. Você está chateado por não termos feito sexo todos os dias? Bem, isso é uma parte disso. Com aquele dia, ela se referiu a todos os dias em que não pôde ir à minha casa porque a mãe dela não a deixava. Você não vai dizer sim? Em vez de responder, eu perguntei. Vamos, Kenshiro. Este momento deve ser precioso. Onde está o anel? Você se ajoelhando, cavalos. Apenas esqueça. Não. Eu estou apenas brincando, disse Nejire. Não é como se isso pudesse acontecer de qualquer maneira. Meus pais rejeitariam a ideia, e na nossa idade, não podemos casar sem completar 20 anos. Então precisamos de permissão, e isso é impossível. Quanto você aposta que eu consigo convencê-los? Eu sorri e pisquei. Eu farei cosplay de qualquer personagem que você quiser, ela disse, mas com certeza. Você vai com tudo? Pensei que você era o tipo de cara que se concentra em ficar mais forte e ocasionalmente esquece as coisas. É verdade. Eu me inclinei para trás e disse, você acreditaria em mim se eu dissesse que descobri uma nova aplicação da minha individualidade, e isso é difícil de acreditar? O que é? Eu posso tornar as pessoas mais fortes dormindo com elas. Ela se inclinou mais perto, estreitando os olhos. Quem você tornou mais forte? Ela disse cada palavra lenta e claramente, me fazendo sentir um arrepio. Ninguém ainda. Eu disse sem rodeios. Como você soube então? Ela estava fazendo as perguntas certas. Eu tenho uma equipe de laboratório, eu respondi despreocupadamente. Ufa, ela me deu um tapinha na cabeça, bom garoto. Ela parecia mais aliviada com o fato de eu não ter dormido com outra pessoa do que com o fato de eu poder tornar as pessoas mais fortes dormindo com elas. Honestamente, eu precisava cultivá-la, não apenas por razões de segurança, mas o mais importante, eu não queria acabar sozinho 60 anos depois. Então, você deve estar pensando que estou inventando isso? Eu perguntei, levantando uma sobrancelha. Se você quiser mais tempo para brincar, eu topo, ela disse, mas minha família não aceitará que eu me case. Mas assim que fizermos 20, teremos o direito de tomar nossa própria decisão. Ela deve estar pensando que eu estava brincando sobre a forma de treinamento através do
sexo. De qualquer forma, não se esqueça da aposta, eu lembrei. A mão dela alcançou minha bochecha, segurando-a para cima e para baixo. E em troca, no que você estará apostando? Qualquer coisa que você quiser, eu dei de ombros, cheio de confiança. Se os pais dela são os únicos obstáculos, então eu lhes daria algo que eles não podem recusar, algo que pessoas em diferentes religiões os fizeram sacrificar seus pais, a si mesmos e seus filhos para alcançar o céu. Feito, ela sorriu. Eu estava em frente aos pais de Nejire, um homem de meia-idade de cabelo branco e uma mulher de cabelo azul com seios grandes que parecia uma versão mais velha de Nejire. Eu tive que admitir, a maçã não caiu longe da árvore. Então, você está dizendo que quer se casar com minha garotinha nesta idade? O pai dela foi o primeiro a falar. Isso é bastante inaceitável. Vocês dois são jovens, e Nejire está apenas construindo sua carreira. Nós gastamos muito tempo a treinando. A mãe dela balançou a cabeça. Desculpe ferir seus sentimentos, mas não podemos concordar com isso. Nejire estava parada na porta, e ela estava prestes a dizer algo. Eu levantei minha mão, simplesmente dizendo, entendo. Espero que não se importem que eu faça uma ligação por um segundo. Eu então disquei para minha CEO. Ei, Rin. Escute, a proposta falhou, eu disse, ativando o viva voz. Isso é muito ruim. Muitas coisas serão canceladas agora. Ela suspirou. Eu suspirei também. Bem, vamos receber um reembolso, certo? Eu não sei. Para a mansão em Paris. O apartamento em Las Vegas, isso será um pouco difícil. Mas por outro lado, podemos recuperar os bilhetes para a viagem mundial, as terras que podemos revender facilmente ou usar para os laboratórios de pesquisa da nossa empresa, os carros que você ia dar de presente por outro lado. Tudo bem. Eu acredito que podemos abrir espaço na nossa garagem. Eu não sei. Talvez eu os dê para os vizinhos no Halloween. Os pais dela, que estavam ouvindo isso, não conseguiam manter seus rostos estoicos. Honestamente, no estágio em que estou agora, eu não me importava muito com dinheiro no mundo real, mas mais com o dinheiro que eu poderia liquidar. Filho, de repente a mãe dela interrompeu. Eu abaixei meu telefone e olhei para ela estranhamente. Ela acabou de me chamar de filho. O pai dela bateu palmas e sorriu calorosamente para mim. Eu inclinei a cabeça. Vendo o quanto você ama nossa filha, e dado seu caráter generoso, seria um desperdício total se fizéssemos vocês se separarem. O pai dela veio até mim e apertou minha mão. Como pai, confiarei minha filha a você. Prazer em fazer negócios com, quero dizer, eu vou cuidar dela. Eu sorri. Eu não senti que perdi algo. Com a filha deles ao meu lado todas as manhãs, eu não teria que me preocupar com a segurança dela. Quanto à quantia de dinheiro que gastei, Rin poderia ganhar dezenas de vezes isso em uma única hora com um clique na tela. Espero que Nejire não pense que eles a venderam, eu pensei. Mas ao contrário da minha expectativa, eu a encontrei sentada ao meu lado instantaneamente, segurando meu braço. Estou genuinamente feliz que podemos viver juntos. Ela sorriu para mim, seus olhos azuis brilhando com estrelas. A coisa que eu mais gostava nela era sua honestidade brutal e incontrolável. Ela era a única com quem eu podia baixar a guarda, pois eu podia lê-la facilmente. Não se esqueça da aposta, eu provoquei. Vamos deixar isso para depois do casamento, Nejire disse, seu corpo tremendo bastante nervosamente. Você parece animada, eu disse, ouvindo o batimento cardíaco dela já. Eu não pensei que isso aconteceria até alguns anos depois, ela disse, encarando seus pais que seguravam as mãos um do outro e trocavam olhares de felicidade. Eu podia sentir que ganharia um novo cunhado. Nejire, certifique-se de tratar bem o seu marido e ser obediente, o pai dela disse. Não arruine a personalidade dela. A coisa que eu mais gosto nela é como ela age. Não mexa com isso, eu disse enquanto olhava para Nejire, fixando meus olhos nos lábios dela. Os olhos dela se contraíram, e ela sinalizou para os pais, sabendo o que eu estava prestes a fazer. Mas eu a beijei de qualquer maneira e suas bochechas ficaram vermelhas. Fazia tanto tempo que eu não a via corar assim. Eu senti falta dessa visão. Ouvi alguns aplausos atrás de mim. Parabéns, disse o pai dela. Então, quando é o casamento e quando é a lua de mel? Disse a mãe dela. Indiretamente, ela estava perguntando sobre quando eles poderiam receber os presentes. Cara, estou feliz que Nejire não notou que eles basicamente a venderam. Não é como se eu os culpasse, no entanto. Se minha família recebesse tal oferta hoje, nós somos de classe média, eles também teriam me vendido. Inferno, eu teria me vendido. Que tal 2 semanas depois? Eu perguntei. Nejire mordeu a unha. Mas e a preparação e tudo mais? Eu envolvi meu braço em volta dela. Deixe-me me preocupar com isso. Parabéns, os pais dela começaram a aplaudir. Estaremos a caminho para enviar os convites. Uau, você ganhou, Nejire disse, colocando a mão na testa, bochechas ficando vermelhas. A propósito, de qual personagem você quer que eu faça cosplay para você? Pensei por algum tempo antes de dizer, garota invisível. Mas ela não veste nada. Exatamente. Enquanto isso, em outro lugar, um homem pálido segurava o convite na mão. Tomura de alguma forma tinha conseguido colocar a mão nisso. Ele mostrará uma abertura na noite de núpcias deles. Eu me pergunto, quem eles vão contratar como equipe de segurança? Ele murmurou, e o papel do convite decomposto em nada. Um grande sorriso inocente brilhou em seu rosto. Capítulo 76. Nejire estava na minha casa, uma semana depois que eu a pedi em casamento. Ela estava na minha cama, pulando nua, examinando as mudanças que o cultivo do Uau havia feito nela. Uau, você não mentiu quando disse que pode me tornar mais forte? Nejire sorriu enquanto flutuava. Geralmente, depois do sexo, ela ficava esgotada, cansada e com um pouco de dor. Eu era um monstro superpoderoso, afinal. Mas na última semana, aquele monstro estava ficando drenado de energia. Ela tem sorte de eu estar no nível 5 do Reino Celestial agora. Com a diferença massiva, atingir o nível da Terra não exigirá tempo dela. Pensei comigo mesmo. O cultivo dual era algo único.
Quanto mais forte o seu parceiro, mais rápido você ascende de nível. Além disso, o método de treinamento dela não era focado na fundação, mas mais na velocidade de cultivo. Isso geralmente seria mortal em mundos de cultivo, pois a colocaria no mesmo nível de alguém um nível abaixo dela. Mas neste mundo, isso não importava. Atualmente, Nejire alcançou o 5º nível de refinamento de Ki. Embora sua expectativa de vida não tenha aumentado muito, seu vigor aumentou drasticamente para que ela pudesse fazer seu movimento final. Ensiná-la ao cultivo dual não era um problema. Eu poderia fazer isso através do Sharingan, colocando-a em uma ilusão onde ela era forçada a cultivar, mais como um sonho molhado do que um treinamento real. Que bom que você gostou, eu levantei um polegar. Tê-la mais forte tinha seus benefícios para mim. Eu poderia exercer mais poder e não ter que me conter. Bem, assim que eu chegar ao 4º nível no sistema, meu poder aumentará drasticamente com os recursos de cultivo imortal. Nesse ponto, eu esperava que não causasse um terremoto sempre que fizesse alguma ação. Alcançar o 4º nível no sistema aconteceria em breve, num futuro próximo. Depois que eu consumi o conhecimento de Orochimaru, eu compartilhei um pouco dele com meus cientistas sobre clonagem de individualidades. Eles ficaram maravilhados com as pesquisas que eu forneci, e eles começaram a trabalhar em máquinas de clonagem de individualidades. A coisa boa sobre elas é que elas eram injetáveis. Nejire pulou e aterrissou no meu peito, me beijando nos lábios. Ao contrário de seu eu habitual que descansaria ao lado, ela tomou mais iniciativa. Quer uma rodada rápida antes da escola começar? Ela disse. Eu mencionei que ela passou a noite, e ela estava autorizada a ficar? Por que não? Eu dei de ombros e aproveitei um momento de paz. Kinshiro, qual é a solução para isso? Midnight apontou para o quadro. Eu abri meus olhos e levantei minha cabeça da mesa, olhando para o quadro. Havia uma equação matemática. Eu não sabia por que ela estava ensinando matemática para o 2º ano, enquanto costumava ensinar história para o 1º ano. Mas, novamente, a maioria dos heróis não precisa ir para a faculdade. Ser um herói formado no ensino médio permitia que qualquer um ensinasse no ensino médio. Ser drenado de energia extra é certamente relaxante. Pensei enquanto ia para o quadro e resolvia. Isso está correto? Ela sentiu com aprovação. Mas por que você não está prestando atenção como de costume? Certo, geralmente eu prestaria atenção às curvas dela. Você não recebeu o convite? Eu perguntei. Você está distraído porque está planejando uma festa de aniversário? Ela disse sem rodeios. Eu me virei para Nejire e vi o rosto dela ficando vermelho. Ela não contou a ninguém sobre isso. Meu casamento. Eu disse. O quê? Como diabos ele conseguiu casar nesta idade? Kinshiro, seu traidor. Você não está apenas namorando, mas vai casar. Midnight estava com o queixo um pouco caído enquanto olhava para mim com os olhos bem abertos. Eu sei, eu estava sendo rude dizendo isso para uma mulher com mais de 30 anos enquanto era estudante dela. Ela estaria pensando, eu estou muito velha agora? Eu estava planejando te contar mais tarde, eu dei de ombros. Quem é a noiva? Midnight fechou a boca e perguntou. Você pode adivinhar, eu respondi. Nejire. Certo. Ela suspirou, apenas não abandone a escola. Eu então voltei para minha mesa, ignorando os olhares dos meus colegas de classe. Mas havia um em particular que me deu o olhar de que eu era um traidor. Era Tamaki. Primeiro você namora, agora você está casando. Bom para mim, eu respondi sorrindo. A vida é curta de qualquer maneira. Melhor começar hoje do que amanhã. Depois que eu disse isso, eu baixei minha cabeça. Além de esperar, eu não tinha muito o que fazer agora que meus clones das sombras estavam treinando em meu lugar. Meus cientistas estavam no meio da clonagem de individualidades, e Rin estava ganhando dinheiro como de costume. Não havia nada que eu pudesse fazer por enquanto. Quase mais uma semana havia se passado, me deixando 24 horas antes do meu casamento. Meu rank aumentou como guerreiro, rompendo do rank heróico para o rank épico. Como mago, ainda estou no 4º círculo, nada de importante aconteceu. Como cultivador, eu estava me aproximando do 6º nível celestial, e isso é apenas graças a eu gastar muitos recursos nos clones das sombras. Hoje foi um dia antes do meu casamento. Apenas para ter certeza de que ninguém me odiaria no futuro, eu enviei convites para colegas de classe e outros que eu conhecia. Sério, para que eles criaram casamentos? É para fotos? É para alimentar pessoas? Ou é para a noiva e as famílias se exibirem? Eu odeio isso já. Pensei enquanto olhava para o espelho, olhando para mim mesmo vestindo um terno pela primeira vez na minha vida. Eu sou um cara musculoso, então qualquer movimento errado e eu poderia rasgá-lo. O preço que tenho que pagar para garantir diversão diária. De repente meu telefone tocou. Eu alcancei meu bolso. Zip e meu terno foi arruinado. Eu atendi de qualquer maneira. E aí, Rin? Eu perguntei. Já que ela estava me ligando ocasionalmente e todos os dias eu não sabia se era sobre aquela coisa ou não. Então, eu tinha que atender e ainda estar calmo. Você parece estar de mau humor. Um pouco nervoso, ela riu. Na verdade, não. Algo novo? Eu não posso apenas ligar para saber de você? Você pode, eu disse, e estava prestes a encerrar a ligação. De qualquer forma, os vilões atacarão 24 horas depois. Eu te enviei os detalhes do ataque deles. Oh, meu dedo parou, não cortando a ligação. Neste ponto, eles não mudarão seus planos. De qualquer forma, boa sorte se preparando para isso, ela disse de forma dissimulada. Eu estava no quintal dos fundos da minha mansão, vestindo minha roupa de herói, olhando para Nejire, que vai morar permanentemente comigo, e por permanentemente, eu quis dizer por pelo menos 700 anos. Essa seria minha expectativa de vida no próximo ano.
Como o Japão não era particularmente um país religioso, a maioria dos casamentos eram imitações de casamentos de novelas. Você pode beijar a noiva, disse o agente do governo que estava vestido como um padre. Dito isso, olhei nos olhos azuis de Nejire antes de focar em seus lábios rosados. Eu me curvei um pouco, e meus lábios pousaram nos dela, minha mão agarrando sua cintura. Alguns aplausos ecoaram. Membros da Dieta Nacional, políticos, meus membros da Comissão de Heróis Financiados, e algumas figuras militares estavam presentes. Depois que o beijo terminou, e o homem fantasiado de padre nos anunciou como marido e mulher, todos vieram nos parabenizar e tirar fotos. Do outro lado estava uma equipe de guarda-costas. Havia algo estranho neles. Mas se eu fosse honesto nesta situação, eu me senti como um mestre de xadrez que havia antecipado cada movimento de seu oponente. Bem, para ser mais preciso, eu me senti como o jogador de xadrez que estava trapaceando com a ajuda de um bot que sabia cada contra-ataque. A vida não era justa. Os vilões não eram. E definitivamente eu não era. Uma mão tocou meu ombro. Parabéns, Kenshiro-san. Era um oficial militar que disse isso. Até os militares estavam interessados na dose Superman que eu estava oferecendo. Ter aberto meu negócio para o comércio internacional alertou o governo do meu país. Eu não me importei em convidá-los, pois isso me daria alguma forma de poder dentro da sociedade de heróis. Enfim, enquanto lidava com Tomura Shigaraki, eu ainda podia fazer negócios e agradar minha garota. Multitarefa era difícil, mas eu era um homem ocupado e podia usar meu tempo de forma eficaz. Tudo correrá de acordo com o plano. Se meu plano funcionasse, eu não apenas salvaria o Japão, mas também teria uma mina de ouro. Com desgosto, Shigaraki Tomura observou como Kenshiro havia beijado sua noiva. Esta sociedade corrupta, ele murmurou. Pessoas como Kenshiro, que tinham dinheiro e status de herói, eram permitidas a dobrar a lei para o seu lado e fazer o que bem entendessem. Apenas vendo quantas figuras importantes estavam aqui, a crença de Tomura foi afirmada. Essa crença era a necessidade de derrubar esta sociedade de heróis falsa. Atualmente, Tomura estava usando maquiagem que mudou sua pele pálida e rachada para uma bronzeada. Usando um walkie-talkie, ele caminhou até o canto e murmurou: "Estejam prontos. Atacaremos assim que eles entrarem no quarto deles." Afirmativo. Positivo. Depois que eles obtiveram informações sobre as pessoas que foram contratadas para se tornar segurança, Tomura os atacou e formou uma equipe de vilões que assumiu a aparência deles. Com isso, assim que o pobre Kenshiro colocasse seu pênis naquela garota de cabelo azul, ele teria suas mãos neles. Ele usaria Nejire como refém para guiar Kenshiro até seu mestre. E assim que eles pegassem sua individualidade, ele brincaria com eles. Seria divertido ver que tipo de rosto Kenshiro faria assim que a vaca dele começasse a decompor, lenta e dolorosamente. Tomura virou a cabeça e respirou fundo, acalmando o profundo rancor que ele tinha contra os heróis. Kenshiro beijou Nejire e a levantou, caminhando com ela para sua mansão. Tomura caminhou lentamente atrás de todos os outros. Como ele estava assumindo a aparência do vice-chefe de segurança, eles abriram caminho para ele, e ninguém o impediu de entrar na mansão. Assim que Tomura entrou, ele virou a cabeça para a esquerda e para a direita. Ele ouviu algumas risadinhas que ele sabia a quem pertenciam. "Eu te peguei nas minhas garras", ele pensou enquanto virava a cabeça para ver os indivíduos de cabelo azul e cabelo preto entrando em um certo quarto. Tomura seguiu. Ele estava mais animado do que o casal de noivos em sua primeira noite. Ele parou na porta, dando-lhes tempo suficiente para se despirem. Assim que ele ouviu o zíper, ele abriu a porta ligeiramente, jogando uma granada de luz para atordoá-los, antes de entrar e correr rapidamente até o casal que estava prestes a se engajar no ato. Nesse momento, eles olharam para ele com olhos sem surpresa, mesmo quando ele tinha ambas as mãos neles. "Kenshiro-san, espero que você se lembre de mim?", perguntou Tomura com sua voz real. Pufa, a garota de cabelo azul de repente foi cercada por uma baforada de fumaça. Em seu lugar, outro Kenshiro apareceu. "O quê?", Tomura, confuso, olhou entre os dois. "Dois Kenshiro. Espere." Tomura arregalou os olhos. A porta atrás dele se fechou de repente. Quando ele virou a cabeça, ele viu Kenshiro sentado em uma cadeira, sua mão na porta. "Obrigado por aceitar meu convite de casamento, Tomura-san", disse Kenshiro calmamente. O batimento cardíaco de Tomura trovejou em seu ouvido. O peso que ele sentiu em sua mão desapareceu, apenas para perceber que as ilusões que ele estava segurando desapareceram no ar. Pelo olhar que Kenshiro estava lhe dando, Tomura percebeu que a noiva não era quem seria fudida esta noite. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 77. Eu olhei para Tomura Shigaraki, que estava amarrado a uma cadeira no meu porão. Atualmente, ele e os vilões que invadiram meu casamento foram capturados por mim. Eu estava passando um tempo com Nejire quando as memórias do meu clone das sombras foram transferidas para mim, informando-me sobre a captura de Tomura. Depois que a noiva adormeceu, fui para o porão. Enfim, me aproximei do Tomura inconsciente. O pobre garoto apanhou muito. Eu tinha que admitir, aqueles meus clones das sombras eram cruéis. Com meus dedos em suas pálpebras, eu as abria à força enquanto ativava meu Sharingan, entrando em sua paisagem mental e escaneando as memórias uma por uma. O filho da puta estava planejando matar minha esposa na minha frente enquanto me torturava. Puxa, deixa eu ver o gosto dele por hentai. Feg, Tomura é uma pessoa doente com certeza. Ele prefere bastardos feios e odeia Yuri. Eu balancei a cabeça, pensando que deveria encontrar a informação que estou procurando. O paradeiro de All for One e da maioria de seus capangas e seus planos. Eu consegui algumas memórias particulares. O médico que estava clonando individualidades e criando nomus. O esconderijo de All for One. Fora isso, Tomura não parecia saber de tudo. All for One estará atacando a equipe Wild Pussycats, sequestrando Hagol e pegando a individualidade dela, e então vindo atrás de mim com um plano mais brilhante. Por mais que eu estivesse confiante em derrotar All for One, pensei que tomar algumas medidas extras não faria mal.
Peguei meu telefone e liguei para Toshinori Yaji, vulgo All Might. Era madrugada, então eu não tinha certeza se ele atenderia. Mas ele atendeu. Oh, Kenshiro-san. Eu estava prestes a me desculpar por não ter comparecido ao seu casamento, pois estava ocupado capturando. Não é sobre isso, eu respondi. É informação sobre All for One. O quê? Ele exclamou. O que aconteceu? Eles invadiram meu casamento. Eu os capturei e agora os estou mantendo no meu porão. Você não chamou a polícia. E estragar o humor? Eu respondi. De qualquer forma, eu olhei as memórias deles. All for One está planejando realizar um ataque nas Wild Wild Pussycats, e ele terá aquele vilão gigante assustador com ele. Se não for impedido, Deus sabe o quanto de dano ele pode causar. All Might já sabia sobre minha habilidade de ler memórias daquele dia com Nezu. Eu vejo. All Might soltou um suspiro. Bom trabalho e parabéns. Agora eu não contei tudo a All Might. O que eu disse a ele foi para um propósito: lidar com o gigante e proteger a equipe Pussycats. Por outro lado, eu sabia o esconderijo de All for One, e guardei essa informação para mim. Eu me certificaria de que o bastardo pagaria pelo que me fez, atacar-me constantemente no meu caminho para casa. Como era fim de semana, eu tive tempo suficiente para fazer uma pequena visita a All for One, desde que ele não mudasse de local. E eu ainda tenho as férias, estágio. Espera, eu não preciso se eu não quiser. Eu pensei comigo mesmo. Eu sempre poderia pular o estágio pagando algum herói para me aceitar, e então, eu poderia simplesmente fazer o que quisesse. Então eu olhei para Tomura. Eu estendi minha mão para ele. Era hora de um pouco de vingança. Assim que eu terminar com ele, o mundo fará com que ela duvide de sua sanidade. Isso não foi um erro gramatical. A polícia estava levando os vilões. Tomura, que estava sendo segurado por um, estendeu as mãos para mim, tentando me matar. Mas o policial o puxou de volta. Apenas para zombar de Tomura, estendi minha mão e apertei a dele. Ele pareceu confuso no início, mas depois se preocupou, tentando ativar sua individualidade. O que você fez comigo? Tomura gritou, sua voz tão suave que era dificilmente reconhecível. Quando ele estava inconsciente, eu usei a individualidade de Overall para modificar seu DNA, tornando-o uma mulher sem individualidade. A primeira parte foi por consideração. A segunda parte foi por vingança e curiosidade. Ele queria matar minha mulher na minha frente depois de torturá-la. Você acha que eu conseguiria dormir à noite sabendo que ele estaria recebendo 3 refeições por dia na prisão, todas pagas pelo meu dinheiro de imposto arduamente ganho? Honestamente, eu poderia fazer coisas muito piores com ele. Ela agora. Eu poderia mudar a espécie dele. Eu poderia, digamos, mudar a individualidade dele para um pequeno sapo humanoide mutante e torná-lo permanente. Mas havia um limite moral para o que eu poderia fazer. Eu não queria brincar de Deus. Eu coloquei limites no seu subconsciente, eu disse, batendo na testa dela. Você nunca mais poderá usar sua individualidade, nunca jamais. Onde está meu pênis? Ela gritou. E por que está coçando? Você pode se identificar como quiser. Estamos vivendo em 2200 mais. Quem sou eu para julgar? Eu encolhi os ombros. Eu nunca vou esquecer isso. Ela me encarou com raiva. Os policiais então puxaram os vilões para longe, levando-os para um caminhão que os levaria para o Tartarus, a prisão onde a maioria dos vilões perigosos residiam. Agora que Tomura se foi, virei minha cabeça para ver Nejire, Rin e All Might esperando por mim. Eu caminhei até All Might, que perguntou: o que ele estava falando? Eu não sei. Eu encolhi os ombros. Ele deve estar louco. Garoto Kenshiro. Desforia de gênero não é algo para zombar. É um assunto sério. All Might cruzou os braços em desaprovação. Eu não estava zombando. Eu estava fazendo manipulação psicológica, na verdade. Eu balancei a cabeça, sabendo que eu tinha alcançado a vingança perfeita contra Tomura. Eu então olhei para minhas mãos. Essas mãos podiam modificar qualquer coisa. Eu poderia literalmente dar individualidades às pessoas com elas. Eu poderia até reviver qualquer um à beira da morte. De qualquer forma, vamos falar sobre os vilões. É para isso que estou aqui. Eu comecei a contar a ele tudo sobre o plano de All for One, a localização das fábricas de Nomus, os nomes de seus capangas leais e o nome do cientista louco que o estava apoiando. Com essa informação, os heróis poderiam conduzir um ataque em grande escala. Como All Might voltou ao seu pico, ele poderia terminar o trabalho facilmente. Eu vou embora agora. All Might então se virou para se afastar. Se precisarmos da sua ajuda, eu ligo para você. Por favor, não hesite. Eu respondi. Já que eu tenho uma licença de herói, eu poderia fazer isso. Então, All Might saiu. Então, o que você vai fazer agora? Nejire perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Embora ela geralmente usasse uma fala infantil para conversar, ela era tão inteligente quanto qualquer adulto. Eu vou fazer uma visita a alguém. Eu respondi. Por alguém, eu queria dizer algum vilão sério. Você é um marido malvado, deixando sua esposa no primeiro dia. Ela fez beicinho. Eu prometo voltar antes da noite. Eu respondi. Você não quer ver como minha empresa funciona? Rin pode te mostrar os arredores. Não, eu quero ir com você. Ela exclamou, segurando meu ombro e olhando para o meu rosto. Nós devemos fazer tudo juntos. Parecia que ela queria se agarrar a mim no nosso primeiro dia como casados. Não podia culpá-la, não no nosso primeiro dia. Pode ser perigoso, eu me preocupei. Eu posso lutar, ela disse, flexionando seu bíceps. Bem, ela já era mais forte do que a maioria dos heróis profissionais. A individualidade dela é poderosa e pode causar dano em massa. Além disso, eu tinha os olhos de Aizawa. Eu suspirei. Somente se você puder guardar um segredo. Eba, ela pulou no ar, parecendo empolgada.
Capítulo 78. Nos limites da cidade, perto de uma cadeia de montanhas, eu estava flutuando no ar, cruzando os braços e olhando para a frente. Nejire voou ao meu lado, pois ela tinha acabado de me alcançar. Aquela câmera quase nos pegou voando, ela soltou um suspiro. Ao contrário de mim, que voava diretamente no céu, Nejire estava tentando evitar todas as câmeras da cidade. Por quê? É errado voar em público? Perguntei, me perguntando por que ela sabia a localização de todas as câmeras. Se formos pegos sem ter uma licença de herói, teríamos que pagar cerca de 50 mil ienes por isso. Bem, não é grande coisa para você já que você tem uma licença, ela disse. Não se preocupe com isso, eu acenei com a mão. Você conseguirá sua licença em breve e voará como quiser. Então, o que vamos fazer? Ela perguntou, agarrando meu braço e olhando para baixo. Nós vamos caçar o fundador da Liga de Vilões e o que joga tudo nas sombras, eu sorri. Se formos honestos sobre quem joga tudo nas sombras, isso deveria se aplicar a mim. Quero dizer, eu estou patrocinando políticos na dieta nacional, tenho cordas na comissão de heróis e brinco com a economia mundial porque eu tenho a Rin, cuja individualidade é tão única quanto a de All for One. Ela sentiu. Então, você está falando sobre o cara que disparou o alarme na escola e enviou os vilões para dentro. Isso é inteligente da sua parte. Eu respondi, surpreso que ela entendeu na primeira tentativa. Eu sei. Mas vamos abordar o elefante na sala, Kinshiro. Não há vilões por perto. Nejire apontou enquanto colocava as mãos nos quadris, sua cabeça virando para a esquerda e para a direita. É apenas uma montanha simples. Com uma careta tomando conta do meu rosto, lancei um feitiço do primeiro círculo. Visão de calor, tudo mudou de cores normais para vermelho e azul com seus tons. Formas de vida dentro da montanha podiam ser detectadas. Havia criaturas no que eu presumi serem tubos de laboratório. O calor delas era fraco, mas reconhecível. Notei pessoas apenas alguns centímetros mais altas que Mineta se reunindo em um ponto. Há também crianças mantidas lá para experimentação em suas individualidades. Apontando com minha mão para frente, considerei se deveria usar uma técnica de nível celestial. Mas temi que causasse mais danos às crianças lá dentro. Então, acabei usando uma de nível terrestre. Meu dedo brilhou com luz branca, que então se transformou em um feixe que colidiu com o chão. Bum! Um buraco do tamanho de uma casa apareceu com uma profundidade desconhecida, levantando uma enorme cortina de fumaça misturada com uma nuvem de poeira. Nejire estendeu as mãos, liberando uma grande onda de choque que dissipou a nuvem de poeira. O que foi revelado foi um grande portão metálico espesso, seus arredores se transformando em algo parecido com lava. O raio de sol transformou o metal espesso em líquido. Eu me perguntei o que aconteceria se eu usasse minha técnica mais forte. Kinshiro, eu entendo que você quer fazer isso secretamente, mas você não poderia ter feito isso com menos barulho? Nejire disse, sobrancelhas levantadas, mãos nos quadris. Eu sorri, dando um tapinha na parte de trás da minha cabeça. Eu te entendo. Mas estamos longe da cidade e em uma cadeia de montanhas. Não é uma área habitável. Ela piscou 2 vezes e disse, uma explosão tão alta poderia ser ouvida de nossa casa. Uau, ela usou, nossa. Ela certamente é rápida em se adaptar. De qualquer forma, tenha cuidado com suas ondas. Há crianças presas lá. Eu fiz uma careta, descendo lentamente para o chão. O quê? Crianças? Que horrível da parte deles, ela exclamou. Olhando para o buraco, pude sentir a aproximação de muitas criaturas. Eles eram nomus. No entanto, eles não eram de alto nível. Nejire, não se segure contra eles. Eles são pessoas mortas-vivas criadas a partir de cadáveres, eu disse. E alguns deles têm super regeneração. Então, tenha cuidado. Ela sentiu, não mostrando hesitação. Ao contrário da minha primeira vez enfrentando Nomu, ela não parecia ter um problema com cenas sangrentas. Eu acho que a mentalidade dos heróis de verdade era diferente dos comerciantes como eu. Eu odiava o gore e geralmente preferia que outra pessoa sujasse as mãos. Mas se isso significasse salvar o Japão de uma era sem lei, eu não me importava em sujar minhas mãos. Na frente do portão, muitos nomus com cores, formas e alturas diferentes se arrastaram em nossa direção, parecendo procurar a fonte do problema. Olhando para eles, ponderei se deveria matá-los. Mas Nejire estava assistindo, e eu não queria que ela visse uma cena grotesca de propósito ou tivesse a ideia de que eu tinha um lado muito abusivo. Por outro lado, eu poderia simplesmente usar a individualidade de Kai para anulá-los ou colocá-los em coma, sem parecer ter feito nada. Meus olhos brilharam vermelho por um segundo, ativando a individualidade de apagar individualidade. Todos aqueles dentro da minha linha de visão perderam qualquer habilidade que tivessem, exceto por sua força, que eles ganharam de sua mutação. Eu então avancei, transformando-me em muitos rastros, tocando nos nomus. Com a individualidade de overall, qualquer toque meu era fim de jogo para quem eu tocasse. Muito em breve, eu apareci de volta no meu local original. Nejire, que estava prestes a carregar uma grande onda de choque, parou. O que você acabou de fazer? Ela perguntou, piscando 2 vezes. Eu virei minha cabeça para ela. Os nomus começaram a cair um após o outro. Eu os transformei em vegetais que caíram no chão, exceto por um nomu, que estava voando no ar. Eu estava prestes a lidar com ele, mas Nejire estendeu a mão para ele, liberando uma onda de choque capaz de destruir um prédio inteiro, enviando o nomu voando com ferimentos aparecendo em seu corpo. Quando aquele nomu caiu, seu corpo parecia ter perdido a vida. Com um olhar inocente no rosto, Nejire pousou ao meu lado, dizendo, isso quase me pegou desprevenida. Dando um tapinha no ombro dela, eu disse, o barulho deve tê-los alertado, e precisamos tirar as crianças. Normalmente minha prioridade seria All for One, mas havia alguns guardas ao redor das crianças, que poderiam ser transformados em reféns.
Quer saber, eu tenho o jutsu perfeito para fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Eu cruzei os dedos. Outra cópia minha apareceu. Espere. Essa não é a habilidade de ilusão que você usou contra All Might? Nejire perguntou, olhando para o clone. Silêncio, eu respondi. O clone assentiu para mim e foi em um caminho separado. Capítulo 79. All for One tinha acabado de absorver a peculiaridade de Hagol. Depois que Tomura seguiu seu caminho para brincar, All for One conduziu um pequeno ataque à equipe Pussycats. Ele teria contado ao seu aluno sobre a mudança nos planos, mas ele não estava lá. Seu pequeno aluno não fazia parte da operação, e All for One estava procurando por ele. Tudo o que ele podia fazer era esperar que Tomura não cometesse um erro estúpido. Era improvável que Tomura, seu aluno, fosse idiota o suficiente. De repente, ele ouviu uma explosão. O que está acontecendo? Perguntou All for One, inalando o oxigênio atrás de sua máscara encharcada. Com a peculiaridade de Hagol, ele tinha uma visão melhor do que nunca. Essa peculiaridade permitia que ele visse até 100 pessoas ao mesmo tempo, e ele nem precisava de olhos para ver isso. Bem, o que eram os olhos senão um meio de luz, e ele havia alcançado algo melhor. Um de seus capangas, aproximando-se dele, disse, são os dois caras. Eu enviei os Nomus contra eles, mas eles foram derrotados. Eu vejo, All for One murmurou, ele tem cabelo preto, olhos roxos e é musculoso. Ele deve ser Kinshiro, certo? Agora que o senhor menciona, mestre, eu acredito que sim, disse seu capanga. Subarashi riu All for One, flutuando de sua cadeira. Ele veio até mim por livre e espontânea vontade. Eu vou encontrá-lo pessoalmente então. Mas mestre, ele derrotou todos os Nomus. Eles eram apenas Nomus de teste, não um produto final de qualquer maneira. Eu vejo. O senhor precisa de assistência? Não. Mantenha as crianças sob controle. All for One disse. As peculiaridades delas ainda estão sob pesquisa. All for One então flutuou em direção a Kinshiro. Mas ele parou quando sentiu que havia dois deles. Ele também pode manipular energia para fazer isso. All for One parou por um segundo. A peculiaridade de Kinshiro Aura era algum tipo de peculiaridade de energia que o interessava muito. Ele não acreditava que fosse apenas uma mera aura. O que era energia? Tudo no universo. Se a suposição de All for One estivesse correta, a peculiaridade de Kinshiro era divina, permitindo que ele convertesse energia em qualquer coisa, seja fogo, raio, feixes. Voo, manipulação mental, força e poder aumentados, e agora, ele podia até copiar a si mesmo. All for One sentiu algo que não sentia há tanto tempo, um intenso desejo. Ele queria pegar essa peculiaridade e ver seus potenciais. Apenas a aura de aumento de poder seria suficiente para All for One ganhar impulso suficiente para superar All Might. Acho que é hora de eu pessoalmente fazer um movimento. All for One então flutuou, seguindo seu caminho em direção a Kinshiro, para o que estava com a mulher de cabelo azul. Dos olhares deles, ele podia sentir que eles tinham intimidade. E com isso, ele podia dizer qual era real e qual era falso. Em pouco tempo, All for One estava na frente de Kinshiro e sua garota. Os dois olharam para ele com os olhos arregalados. Eles devem temê-lo seriamente. Uau! Seu rosto está além do reconhecimento, falou a garota de cabelo azul. Quem fez isso com você? Como isso aconteceu? Você é chamado de feio com frequência? All for One pegou mais oxigênio de sua máscara. Esta garotinha sabia como mexer com os nervos de alguém. De repente, All for One perdeu a visão deles, e a gravidade o puxou para baixo. A última coisa que ele viu foram os olhos de Kinshiro ficando vermelhos. Eu virei minha cabeça para Nejire. Eu podia entender porque ela não tinha muitas garotas como amigas. A maneira dela de exibir curiosidade poderia ferir sentimentos. Ela entregou mais dano emocional a All for One do que eu jamais poderia fazer. Parecia que o cara de 222 centímetros também tinha sentimentos que podiam ser feridos. Vendo que eu estava olhando para ela, ela gargalhou. Nejire, estamos aqui em uma missão para capturá-lo, não para perguntar se ele é chamado de feio com frequência ou não. Eu apontei minha mão para ele. É óbvio que ele é feio. Nem Mevin pode consertá-lo. Desculpe. Fiquei curiosa ao ver quem move tudo por trás dos panos. Nejire sorriu. Suspirando, eu me virei para All for One, que estava rastejando no chão, aparentemente incapaz de andar. Depois que eu havia desabilitado as peculiaridades dele, ele não era uma ameaça real. Eu posso consertá-lo de volta. Com esse pensamento, eu apareci na frente dele, minha mão em sua testa. Matá-lo me traria alguma satisfação por todas as dificuldades que ele fez passar? Eu acreditava que não. Será que ele ser cego para o resto de sua vida em uma prisão pacífica seria uma vingança melhor? Absolutamente não. Ele precisava estar totalmente saudável e ciente de seus arredores. Com a peculiaridade de Overall, eu podia sentir cada célula em seu corpo. A peculiaridade de All for One não modificava o corpo de alguém. Em vez disso, ela armazenava certas células para obter peculiaridades ou as tirava. Em certo sentido, era como transplante de órgãos. Além disso, eu poderia obter a consequência celular para a peculiaridade de All for One. Apenas para ter certeza, eu puxei um pouco da pele dele para fora de sua cabeça e armazenei no meu sistema. Eu precisava disso. O que você está fazendo? All for One estremeceu assim que eu o toquei. O gigante de homem parecia pequeno em comparação a mim agora, embora ele fosse maior que All Might. Eu modifiquei o corpo dele, transformando-o em uma bagunça sangrenta, trocando todas as suas células. Então, a bagunça sangrenta se transformou novamente, formando outro humano. Eu mudei seu tamanho para compensar os órgãos perdidos.
Precisávamos dessas gorduras e proteínas. Eu disse para o que agora parecia ser um homem de cabelo prateado que ficou menor para 210 metros. Eu o teria transformado em uma mulher, mas Nejire está assistindo. Melhor fazer isso quando ela não estiver olhando. Em alguns sentidos, é melhor do que matar um homem honestamente. Mas no caso de All for One, a morte seria o melhor curso de ação assim que eu terminasse com ele. Nejire, porque você não vai salvar as crianças? Eu disse, cruzando os dedos, criando outro clone das sombras. Olhando para mim firmemente, ela assentiu com a cabeça. Tudo bem, eu vou te levar lá, disse o clone das sombras. All for One piscou surpreso, olhando para Kenshiro. Ele podia ver, com seus próprios olhos. Ele tocou seu rosto, percebendo que sua pele queimada estava tão saudável, tão lisa. O que você fez? Perguntou All for One, seu coração batendo mais rápido. Kenshiro sorriu, eu fiz minha aura invadir suas células e... Ele então se inclinou para frente para sussurrar em seus ouvidos. E eu me certifiquei de que todas as suas peculiaridades fossem destruídas, All for One. Ou devo dizer, ninguém. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.